Boa noite. Boa noite. O pai de um dos adolescentes mortos a tiros na escola em Goiânia fala no enterro do filho. Foi uma fatalidade que eu e a mãe, nós perdoamos o rapaz. O atirador de 14 anos presta depoimento e dá detalhes de onde encontrou a arma da família. Protesto das ruas de Barcelona contra a decisão da Espanha de destituir o governo da Catalunha. O presidente Temer dá desconto de até 60% em multas por crimes ambientais. É mais um agrado à bancada ruralista a 4 dias da votação da segunda denúncia contra ele no plenário da Câmara. Uma feira mostra novas tecnologias a serviço de quem tem algum tipo de deficiência. Como os óculos que falam o que está escrito. Aí ela faz esse gesto com a mão. Padaria. A banda U2 surpreende novamente e faz um passeio pelas ruas do centro de São Paulo. Maternidade em alto mar. Ambientalistas comemoram a volta das baleias Jubarte ao litoral de Sergipe. Silvestre de Souza, o hóquei brasileiro, se torna campeão em Londres. E você vai conhecer a Maria, a super tangerina desenvolvida por pesquisadores brasileiros. O Jornal Nacional está começando. Os 2 estudantes mortos a tiros por um colega dentro da escola foram enterrados hoje em Goiânia. Os outros 4 alunos que ficaram feridos continuam internados. Centenas de pessoas, entre parentes, colegas e gente que se comoveu com a tragédia, acompanharam os enterros de João Pedro Calembo e João Vitor Gomes. Os 2 tinham 13 anos. No velório de João Pedro, a tia do estudante consolou colegas do sobrinho e disse que a mãe dele chegou a ter um pressentimento na sexta de manhã, horas antes do crime. A mãe dele falou, não vai na escola hoje não, parece que mãe tem um pressentimento das coisas. Ele falou assim, ô mãe, eu tenho que ir, porque eu tenho que apresentar um trabalho. Já está pronto, entendeu? E foi. Muito abalada, a mãe do adolescente ficou boa parte do tempo ao lado do caixão do filho. Ele era uma pessoa muito alegre, ele tinha amigos. Ele não era aquela pessoa agressiva que fazia maldade para pessoas, sabe? No enterro do outro menino, João Vitor, mais comoção. Ele se preparava para uma Olimpíada de Matemática. A mãe teve que ser amparada. Muitos pais levaram os filhos para se despedir dos amigos que morreram no ataque. A gente nunca espera uma situação dessa ocorrer, a gente fica em pânico, fica o pesar. A gente está sentindo tristeza pela falta dos nossos amigos, o João Vitor, e sentindo tristeza por as outras pessoas que perderam também, o João Pedro. O atirador estava sentado na penúltima carteira, próximo da parede. Segundo testemunhas, o primeiro disparo foi em direção ao chão. Em seguida, o adolescente se levantou e atirou no menino que sentava atrás dele. Era o João Pedro, que morreu na hora. Depois, o atirador baleou a colega da frente, 2 meninas e um menino, que estavam no centro da sala. Por fim, matou João Vitor, que sentava na primeira fileira e era um dos poucos amigos que ele tinha na escola. Dos 4 estudantes que ficaram feridos, 3 estão internados aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. O estado mais grave é o de Isadora de Moraes, de 14 anos, baleada na mão, no pescoço e no tórax. Ela teve os 2 pulmões perfurados, está na UTI, em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos. Durante a tarde, a família de Isadora recebeu uma notícia, um pequeno sinal de recuperação. Ela já conseguiu abrir o olho agora de manhã. Já tentou mexer com a mão, com o braço. Iago Marques, de 13 anos, também está internado e fez este vídeo para dizer que está bem. Estou bem já recebi alta do cirurgião, mas ainda vou ficar aqui para ver o pulmão. Marcela Macedo, outra vítima internada, também está se recuperando bem. Ela faz aniversário na próxima terça
Vamos comemorar 2 vezes, né, que ela nasceu de novo, né? Desde o começo da tarde, um grupo se reveza na porta do hospital em vigília pela recuperação dos colegas. E o Ministério Público de Goiás recomendou que o atirador fique apreendido por mais tempo, sempre numa cela separada de outros presos. O adolescente prestou depoimento hoje. Essas imagens mostram o momento em que um dos feridos saiu baleado em busca de socorro. A câmera é de uma loja que fica ao lado da escola. Esta tarde, o atirador falou com o Ministério Público. O promotor disse que o adolescente se mostrou arrependido e contou detalhes de como encontrou a arma, uma pistola .40. A arma estava bem escondida, com chaves trancadas, de gaveta trancada. Ele vasculhou a casa até encontrar, não teve jeito, encontrou a chave, tirou a arma, tirou os pentes. Ele passou a noite na delegacia. O Ministério Público recomendou que o atirador continue apreendido por 45 dias. Por segurança, ele está isolado e observado por agentes o tempo todo. Essa internação provisória, eu pedi que seja ela retocada de certos cuidados, em virtude de ser filho de policiais militares. Não colocar no meio de elementos periculosos, que possa causar alguma represália. A recomendação do Ministério Público pode ser analisada pelos plantonistas do Tribunal de Justiça de Goiás ainda neste fim de semana. Mas a decisão final, que pode ser uma medida socioeducativa de até 3 anos de internação, é do Juizado da Infância e Juventude. Essa audiência ainda não tem data definida. Os pais do atirador são oficiais da PM. A arma era da mãe. O comando da Polícia Militar vai apurar onde a pistola estava guardada, se o garoto já tinha manuseado outras vezes e se ele costumava observar a mãe mexendo na arma e na munição. A advogada da família falou hoje pela primeira vez. A única coisa que eu estou autorizada a dizer é que nós vamos nos manifestar depois que ele for apresentado ao juiz. E que a gente está preocupado com a integridade física dele. O atirador estudava no colégio havia 4 anos. Na ficha escolar, nenhum registro de problemas. O delegado responsável pelo caso afirmou que ele sofria bullying e isso motivou o crime. Esta manhã, o pai de um dos meninos mortos no ataque comoveu quem estava no cemitério. Foi uma fatalidade que eu e a mãe, nós perdoamos o rapaz. Nós perdoamos. E uma notícia que acaba de chegar de Goiânia. A juíza Mônica Moreno Senorello acatou a recomendação do Ministério Público de internação do atirador por 45 dias. E amanhã no Fantástico, os relatos do horror nessa escola de Goiânia. Um adolescente humilhado pelos colegas e a vingança que terminou em tragédia. O Fantástico acompanha o fim de semana de uma cidade em estado de choque. Delicado recomeço. Em Janaúba, Minas Gerais, a volta às aulas das crianças que estudavam na creche incendiada por um vigia. Cadê o delegado que estava aqui? O retrato alarmante das condições de trabalho da Polícia Civil Brasil afora. E a polêmica das novas regras para definir o que é trabalho escravo. O Fantástico teve acesso exclusivo à mais recente lista suja das empresas punidas por explorarem seus empregados. Cai o quartel-general do Estado Islâmico na Síria e um brasileiro acompanhou tudo de perto. As imagens dramáticas do cerco a um hospital e a um estádio tomados por terroristas. Tem pesquisa inédita. O Dr. Drauzio Varela faz um alerta. O brasileiro está se descuidando da prevenção ao câncer. E tem a incrível Jornada da Vida desvendando os segredos do Rio Nilo. Um show exclusivo do YouTube, especial para você. É amanhã, depois do Faustão. Nosso domingo juntos. E a banda U2 surpreendeu mais uma vez. Sabe o que eles fizeram, Chico? Eu sei. Pode contar. Vou contar, então. Eles deram uma voltinha pelo centro de São Paulo. Num vídeo postado na internet ontem à noite, o vocalista Bono contou que os 4 integrantes estavam presos no trânsito e resolveram sair do carro sem saber direito para onde iam. Eles caminharam pela Avenida Paulista e Bono brincou que o baixista Adam Clayton estava de pijama. O U2 faz hoje o segundo de 4 shows no estádio do Morumbi, em São Paulo.
Bem-vindos, né? A tecnologia também pode estar a serviço do bem-estar e da inclusão social. Numa feira em São Paulo, as mais recentes invenções servem para aproximar as pessoas. É difícil uma pessoa que enxergue bem entender exatamente o que é ter uma visão baixa, uma visão muito baixa, ou pior, não ter visão nenhuma. É por isso que aqui em São Paulo, quem enxerga é convidado a perder a visão, mesmo que só por alguns segundos. Bom se todos passassem um pouquinho por essa experiência para sentir na pele o que um deficiente sente todos os dias. Mas bem que hoje em dia, quando os olhos faltam, a tecnologia ajuda, e de um jeito muito surpreendente. O equipamento é essa microcâmera aqui que fica acoplada na armação dos óculos e que tem também essa caixinha que pode ficar, por exemplo, pendurada na cintura de uma pessoa. No caso, uma pessoa que tem uma visão muito baixa, que identifica na frente dela uma placa, mas não sabe o que está escrito. Aí ela faz esse gesto com a mão. Padaria. E aí os óculos dizem para ela o que está escrito na placa. O que dá para fazer também com esses óculos? Pegar um livro, abrir aleatoriamente aqui em qualquer página, fazer o mesmo gesto, o sistema tira uma foto, identifica o que está escrito e começa a ler o livro para a pessoa. E tem mais uma funcionalidade também. Se a pessoa que está usando o equipamento olhar para alguém que está cadastrado, os óculos dizem o nome dessa pessoa, Gabriela, tá certo? Bem útil, né? Hoje um cego, a pessoa tem que abordar ele. Nesse caso, ele vai abordar a pessoa, sabendo que a pessoa está lá. Ele consegue gravar até quantos rostos? 100 rostos. E aqui também tem óculos ajudando quem tem problema com as teclas do computador. Não para enxergar, mas para digitar mesmo. O que a pessoa faz? Ela coloca esses óculos que tem um sensor aqui do lado, aí ela simplesmente vai piscar. E cada piscada que ela der vai ser enxergada por esse teclado aqui do lado como um caractere ou alguma letra que ela está querendo digitar. E assim, olha lá, vai aparecendo tudo aqui no computador. A central que comanda as piscadas é esse tecladão diferente aí, que a gente pode acionar de um monte de jeito, além dos óculos. Para cada tipo de condição motora, você tem uma solução apropriada para ser conectado no painel. Ou com as mãos ou com os pés, para quem vai tocar diretamente nas teclas, um movimento simples com apertar. Essa é uma feira onde quem se sente excluído na roda de conversa é quem não fala a língua de sinais. Todo mundo perto de um monte de estandes para quem anda sobre 2 rodas, ou se preferir, pode andar sobre 3, instalando uma roda adaptada, que transforma qualquer cadeira em triciclo motorizado. Não é demais? Ele consegue subir, descer uma guia, ele consegue descer 5, 6 degraus de escada. Então, sem ter problema de tombamento e assim, medo de não conseguir fazer qualquer tipo de atividade. Pensa num lugar cheio de coisa nova para esse público. Um mercado de 55 bilhões por ano, voltado para a tecnologia assistiva, produtos e serviços para reabilitação. Um mercado muito grande e que cresce 10% ao ano. Um setor inteiro trabalhando a favor da eficiência física. A seguir, Donald Trump diz que vai publicar documentos secretos sobre o assassinato do ex-presidente John Kennedy. E o protesto contra a decisão da Espanha de destituir o governo da Catalunha. O governo da Espanha anunciou hoje uma intervenção no governo da Catalunha. E milhares de catalães foram às ruas para defender a independência. Ainda de manhã, depois de uma reunião com o Conselho Ministerial em Madrid, o primeiro-ministro Mariano Rajoy anunciou que pretende afastar o governo da Catalunha e nomear um governo provisório, que é controlar a região e impedir qualquer movimento separatista até que seja possível fazer eleições, no prazo máximo de 6 meses. Não estamos suspendendo a autonomia da Catalunha, Rajoy disse, tentando acalmar os ânimos. Estamos apenas afastando os governantes. Se essas medidas forem confirmadas pelo Senado espanhol, os interventores escolhidos por Madrid vão controlar a Catalunha, submetendo tudo ao poder do primeiro-ministro. O parlamento regional também só vai poder tomar alguma decisão se consultar Mariano Rajoy, que passa a ter poder de veto. E assim, a Catalunha só vai recuperar de fato a sua autonomia no dia em que houver eleições. Em Barcelona, o chefe do governo catalão, o separatista Carles Puigdemont, e milhares de manifestantes foram às ruas protestar. A presidente do parlamento regional, Carme Forcadell, chamou a decisão do governo central de golpe. Cop à democràcia à l'Europa del século XXI. E agora à noite, Puigdemont disse que não vai aceitar
o que chamou de medidas ilegais tomadas pelo governo espanhol. Foi o pior ataque contra as instituições e o povo da Catalunha desde Francisco Franco. Ele disse, em referência à ditadura espanhola, encerrada pela Constituição de 1978. Puigdemont convocou uma sessão extraordinária no Parlamento Regional para decidir como reagir à decisão do primeiro-ministro espanhol de afastar o governo dele e, na prática, assumir o controle da Catalunha. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que vai publicar documentos secretos sobre o assassinato do ex-presidente John Kennedy. Uma imagem de 54 anos que até hoje assombra os americanos e o mundo. John Kennedy, o carismático presidente da nação mais poderosa do mundo, é assassinado na cidade de Dallas, no Texas. Horas depois, a polícia prendeu um suspeito, Lee Harvey Oswald. Ele se declarou inocente e disse que estava sendo acusado injustamente para encobrir o verdadeiro assassino. 2 dias mais tarde, ao ser transferido para uma outra prisão, Oswald foi morto diante das câmeras. A comissão do Senado que investigou o assassinato do presidente Kennedy concluiu que Lee Oswald agiu sozinho, mas não calou as diversas teorias da conspiração. Existem milhões de documentos sobre a investigação do assassinato de John Kennedy. A imensa maioria já foi liberada. Apenas 3.000 permanecem totalmente secretos. Há 25 anos, o Congresso americano ordenou que todas as informações sejam liberadas para o público. O prazo final é a próxima quinta-feira. Hoje, o presidente Donald Trump disse que vai cumprir a decisão. Numa rede social, ele escreveu: "Como presidente, vou autorizar que os arquivos secretos de John Kennedy sejam abertos." Trump ainda pode mudar de ideia. Os historiadores não acreditam que o novo lote vai mudar as conclusões do caso, mas pode revelar por que Lee Oswald matou Kennedy. Numa viagem ao México, ele teria se encontrado com espiões cubanos e soviéticos e dito abertamente que pretendia assassinar o presidente. A CIA, a agência de espionagem americana, ouviu a conversa, mas não teria levado a ameaça a sério. Eram os tempos da Guerra Fria. Lee Oswald era casado com uma cidadã russa e tinha morado na União Soviética. A abertura dos arquivos pode acabar de vez com esse grande mistério ou dar início a uma nova onda de teorias conspiratórias. Mona Lisa, hoje tem novidade no céu, sabia? Pois é, daquelas, interessantíssima. Vai ter chuva de meteoros. E quem vai contar essa história pra gente é o Tiago Scheuer, que entende tudo desse assunto, especialista. Vai dar pra ver de qualquer lugar, Tiago? A gente tenta entender, né? Vai aprendendo, Chico. Boa noite para você, para a Mona Lisa também. Boa noite para todo mundo. Vai dar para ver de qualquer lugar, viu? A olho nu, inclusive. O pico do fenômeno vai ser bem nessa madrugada. E essa chuva de meteoros deve ser ainda mais fácil de enxergar em lugares aí rurais, na praia e áreas sem muita luz artificial. Para conseguir ver mais meteoros, fica de olho aí no céu na constelação de Órion. Mas o que é isso? Que nome difícil, né? Não, é fácil de achar. É bem onde estão as Três Marias, essas estrelas aí que ficam enfileiradas, uma do lado da outra. Esses meteoros são detritos do famoso cometa Halley. E o céu tem que estar, lógico, bem limpo para a gente conseguir ver melhor o fenômeno. O problema é que, como você vê aqui, ó, as nuvens estão dominando praticamente todo o Brasil durante o dia de hoje, né? Agora à noite também. E elas vão trazer chuva, né? Já a partir dessa madrugada. Veja o nosso mapa aqui bem molhado e tem risco de temporais já de madrugada aqui para o sul de Mato Grosso do Sul, também pegando o estado inteiro, todo o estado de São Paulo e boa parte do estado do Paraná. Essa chuva ela ainda se espalha no decorrer do domingo, aí sim, para o Rio de Janeiro, sul de Minas e sobe aqui, ó, por Goiás, Mato Grosso, onde você vê mais em azul, Rondônia e pegando boa parte do norte também. Em Rio Branco, amanhã, claro, chuva, como eu falei, 30 graus de máxima, Campo Grande, 25, São Paulo, 25 também, tudo com chuva, viu? Vamos para mais uma rodada de chuva? Goiânia, 37, calorão, apesar da chuva. Rio de Janeiro, calor também, 34, assim como lá em Floripa, mesma situação. Vai dar para colocar roupa no varal? Sim, o dia todo amanhã, só que numa área bem pequena aqui, ó. Você vê nesse amarelinho, centro-norte de Roraima e também no interior do nordeste do Maranhão e descendo aqui por Minas e também pelo Espírito Santo. Rodada aí das capitais secas, Vitória 33, Brasília 34 e São Luís também 34. Chico.
Ô, Tiago, e essa chuva no Centro-Sul vai trazer frio? A semana começa mais fria? Vai, Chico, acredite, frio a partir do fim da tarde de amanhã, reforça os cobertores, porque olha só no centro-sul do Brasil, vai começar na segunda com 14 em São Paulo, 11 também no Paraná, 12 em Floripa e 9 em Porto Alegre. Agora eu quero te dizer, Chico, que também tem risco de geada, viu? Geada, isso aí, ó, para o sul do Brasil, nessas áreas em branco, lá na campanha gaúcha também. Então, ó, Chico, já aviso aí a Mona Lisa, eu sei que ela não gosta muito de frio, se agasalha bem, viu, Mona Lisa? Para apresentar a Hora 1 segunda. Pode deixar me preparar para o friozinho da madrugada. Obrigado, Tiago. Bom domingo para vocês. Obrigada. Vamos, Mona Lisa. Continuamos ainda falando aí da natureza. Nessa época do ano, gente, parte do litoral do Brasil vira uma imensa maternidade das baleias jubartes. A novidade é que agora as baleias estão voltando para antigas áreas de reprodução que tinham sido abandonadas por causa da pesca predatória. A costa de Sergipe é uma delas. É um exibicionismo só. Nessas águas, elas se sentem em casa. Então é uma área que ela busca, né, para poder se garantir o crescimento. Então isso já indica que é uma área importante para o desenvolvimento e crescimento populacional. Uma imensa maternidade onde a vida se renova. O comportamento das baleias jubartes é bem curioso. São animais espertos, inteligentes. A que estão aqui agora são as mesmas que há 11 meses estiveram aqui acasalando e hoje vieram ter os seus filhotes. Buscaram aqui um lugar seguro que já conheciam. Tranquilidade que a mãe quis apresentar ao filhote. Quando você vê uma fêmea com filhote, já indica que ela se sente segura porque ela escolheu aquele lugar, né, para poder parir e amamentar seu filhote. Então ela está bem à vontade aqui. Elas chegam no inverno, vindas da Antártida. São 5.000 quilômetros até a costa brasileira, com direito a paradas. Espírito Santo e Bahia já são destinos comuns. O que os pesquisadores não imaginavam era registrar tantas baleias em Sergipe. Os pesquisadores do projeto Baleia Jubarte estimam no Brasil uma população de 20.000 animais. Há 25 anos, quando a contagem começou, eram 1.500. Elas quase desapareceram com a caça predatória. Agora, nessa fase de recuperação, cada registro é comemorado. Que linda! E o governo de São Paulo fechou por tempo indeterminado 2 refúgios naturais da capital paulista. É que um macaco morreu de febre amarela na região. O Horto Florestal de São Paulo é conhecido pela vista que oferece da cidade e pela presença barulhenta dos macacos bugio. Ontem saiu o resultado dos exames que comprovaram que um bugio encontrado morto no parque há 11 dias tinha febre amarela silvestre. A Secretaria Estadual da Saúde marcou um mutirão de vacinação da noite para o dia. A fila dobrou o quarteirão. Estou fazendo meu papel de mãe, trouxe meu filho, porque a gente mora em frente ao horto. O problema é que eu moro aqui em cima, então eu tenho que tomar, não tem como. A cidade de São Paulo não está na lista de áreas com recomendação de vacina contra a febre amarela. Essa é uma ação preventiva focada nos moradores vizinhos do Horto Florestal, onde um macaco bugio foi encontrado morto depois de contrair o vírus da doença. O parque, que é muito frequentado por quem vive aqui na região, também foi fechado preventivamente. O fechamento do horto e do vizinho Parque da Cantareira vai durar o tempo suficiente para que agentes sanitários possam coletar amostras dos mosquitos, que são os responsáveis pela transmissão da doença. Os macacos são apenas hospedeiros, como os humanos. Esta semana, um senhor morreu por febre amarela em Itatiba, município do interior de São Paulo. Foi o primeiro caso de morte depois do fim do surto de febre amarela no país, que aconteceu no primeiro semestre. Na vizinha Jundiaí, 41 macacos morreram por causa da doença desde agosto. E a cidade ampliou a vacinação com mutirões. A seguir, novos trechos de áudios gravados por Joesley Batista sob pagamento de propina. E o presidente Temer faz mais um agrado à bancada ruralista, faltando 4 dias para a votação da segunda denúncia contra ele no plenário da Câmara.
Foi solto hoje o agente fazendário Ari Ferreira da Costa Filho, apontado pela Justiça como um dos principais operadores do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ari Filho foi condenado na Lava Jato a 9 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A sentença saiu ontem, mas ele poderá recorrer em liberdade. Sérgio Cabral, condenado ontem pela 3ª vez na Lava Jato, recebeu a visita de 3 filhos na cadeia de Benfica, na zona norte do Rio. E novos trechos de áudios gravados por Joesley Batista mostram outras negociações para pagamento de propina. A reportagem é da Camila Bonfim. Os áudios foram entregues à Procuradoria-Geral da República. Fazem parte da 2ª leva de gravações remetida na complementação da delação. O material está sendo analisado pelos investigadores e pode gerar novos inquéritos ou ser incluído em investigações em andamento. Em um dos áudios, Joesley Batista conversa com o vice-presidente corporativo da Caixa, Antônio Carlos Ferreira. Joesley já havia contado que Antônio Carlos cobrou propina destinada ao ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e ao PRB. Na nova gravação, a que a TV Globo teve acesso, Antônio Carlos pergunta sobre um movimento por fora com o Marcos. E aquele outro movimento pessoal com o Marcos? Então, ele teve lá, eu fiz mais uma, eu sei, não precisa atualizar. Mais ou menos assim, dos 6, falta 1.800, eu acho. Eu fiz mais 500, 600. 600 tá faltando 3. Com mais 3 agora. Tá. Na delação, Joesley contou que Antônio Carlos cobrou uma propina de 6 milhões destinada ao ministro Marcos Pereira. Em contrapartida, o ministro teria ajudado a JBS na liberação de empréstimo na Caixa. Delatores da JF contaram que essa conversa foi gravada após um outro diálogo, esse já conhecido, entre Joesley e o próprio ministro Marcos Pereira. Na conversa, o ministro evita falar a palavra dinheiro. Fala apenas em números, mas o empresário cita a palavra saldo e indica que estão tratando de repasse de propina. Deixa eu te falar, aqui, você lembra? Eu não lembro mais a conta. 650. Como é que era? Não. A última vez. Quanto era o saldo? Eu não lembro mais. Pera um instante. 650. Então. O ministro Marcos Pereira é investigado no Supremo, em outro caso, relacionado às delações da Odebrecht. Joesley também gravou conversas com o presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira. Em uma delas, Joesley e Ciro Nogueira falam sobre cargos na mineradora Vale, uma indicação para a presidência da empresa. E citam o senador Aécio Neves. Mas quem vai influir muito isso aí é o pessoal de Minas, o Aécio e tal, né? Qual é isso que tem a ver com a Vale? A Vale, né? O povo de Minas acha que é o dono da Vale. Nada. Mas se fosse para a presidência, ele dá show lá. Ele é muito capacitado. Aí como tem essa questão dessa lista aí que eles fazem uma seleção, é muito importante ele entrar nessa coisa. Se eu conseguir ajudar, dá até para ele ficar escrevendo essa. Eu vou, Joesley já tratou sobre a indicação para a presidência da Vale diretamente com o senador Aécio Neves. Os dois falaram sobre a possível nomeação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, preso na Lava Jato. Aécio disse que já tinha indicado o presidente, mas prometeu encontrar uma diretoria para Bendini na Vale. Joesley Batista e Ricardo Saldi continuam presos por suspeita de omitir informações na delação. A Procuradoria quer que os dois percam os benefícios do acordo. Isso ainda será analisado e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ministros da Corte entendem que, mesmo se os benefícios forem anulados, as provas continuam válidas e podem ser usadas nas investigações. O vice-presidente corporativo da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira, disse que desde que assumiu o cargo em 2014 vem trabalhando continuamente no combate à corrupção, enfrentando dificuldades para blindar a Caixa de práticas não republicanas. Disse ainda que está prestando todos os esclarecimentos e que vai provar a sua inocência. A Caixa declarou que está em contato permanente com as autoridades para prestar irrestrita colaboração.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse que as gravações foram vazadas de forma parcial e seletiva e que pretende esclarecer todos os fatos na Justiça. A assessoria do senador Aécio Neves, do PSDB, disse que ele jamais encaminhou qualquer sugestão a Joesley Batista para nomeação em cargo público e nem tem responsabilidade sobre conversas de terceiros. Disse ainda que o diálogo citado é uma indução criminosa de Joesley para obter benefícios com a delação. O PRB não quis se manifestar. E nós não conseguimos contato com o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, e nem com a Vale. Um decreto do governo federal assinado hoje dá desconto para as multas por crimes ambientais. Há 4 dias da votação da segunda denúncia contra o presidente Temer na Câmara, a medida é mais um agrado para a bancada ruralista, que tem mais de 200 deputados. O presidente Michel Temer foi a Mato Grosso do Sul com o compromisso de assinar os decretos. Concedeu desconto de até 60% sobre multas do IBAMA. E os 40% restantes da dívida podem ser pagos com ações de reflorestamento ou recuperação de áreas degradadas indicadas pelo governo. A justificativa para a benesse é incentivar o pagamento das dívidas dos ruralistas com o IBAMA, sob a alegação de que assim conseguiria receber mais de 4 bilhões de reais de quem se recusa a pagar as multas. Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, que deixou o cargo temporariamente para votar a favor de Temer na Câmara, defendeu as medidas. Hoje, a União arrecada apenas 5% do valor das multas aplicadas. E quem paga são os pequenos infratores, enquanto muitos dos grandes recorrem à judicialização para evitar o pagamento. O decreto é mais um afago à bancada ruralista, que tem mais de 200 votos na Câmara, e é fundamental nos planos de Michel Temer de derrubar no plenário a segunda denúncia contra ele. Esta semana, Temer recebeu duras críticas por causa da portaria que torna mais brandas as regras de fiscalização do trabalho escravo. Apesar das pressões, Temer não recuou. Sem condições financeiras de liberar mais gastos públicos, Temer faz ou apoia mudanças em leis que atendem aos interesses de aliados como os ruralistas. E não para por aí. Sob pressão do ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR, condenado e preso no Mensalão e investigado na Lava Jato, o governo estudava desistir de privatizar o aeroporto de Congonhas. É o aeroporto que mais dá dinheiro à Infraero, estatal dominada por indicados de Valdemar, que tem o comando sobre 37 deputados. Mas a mudança no processo de privatização pode ser maior. Como mostra a reportagem de hoje do jornal O Globo, Temer, sob pressão de aliados, desistiu de fazer a concessão de 14 aeroportos, jogando para o próximo governo decidir sobre a privatização. Além de buscar votos, Temer também tenta apaziguar a relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem se distanciado do governo. É uma relação de muito respeito, respeito institucional. Você sabe que o Rodrigo é um verdadeiro magistrado em todas as questões, pelo menos algumas de natureza política. Agora, nas questões que dizem interesse ao país, ele tem sido um colaborador extraordinário com o nosso governo. A votação da segunda denúncia contra Temer está marcada para quarta-feira no plenário. Sobre a privatização dos aeroportos, o Palácio do Planalto informou que já decidiu retirar Congonhas da lista e que a situação dos demais aeroportos ainda está sendo analisada. Uma correção. Ontem nós dissemos aqui no Jornal Nacional que os procuradores da Lava Jato encaminharam ao juiz Sérgio Moro documentos que mostram que Glaucus da Costa Marques e Roberto Teixeira conversaram 12 vezes, a maioria por telefone celular, entre novembro e dezembro de 2015. Na verdade, o relatório do Ministério Público diz que houve 12 registros telefônicos entre o número de Costa Marques e o número de Roberto Teixeira. Como não houve gravação, não dá como afirmar se houve ou não conversa e quem eram os interlocutores. Roberto Teixeira é investigado junto com o ex-presidente Lula no caso de um apartamento em São Bernardo do Campo. E segundo as investigações, o apartamento seria pagamento de propina da Odebrecht. E Glaucus da Costa Marques, que também é investigado, teria sido usado como laranja do ex-presidente na compra do imóvel. O ex-presidente Lula nega qualquer irregularidade. Glaucus disse à Justiça que, quando estava internado no Hospital Sírio-Libanês, assinou recibos de aluguel do imóvel, de uma só vez, durante uma visita do contador João Muniz Leite.
depois de receber Roberto Teixeira. Registro do hospital confirmaram 3 visitas do contador no período em que Glaucus esteve internado, mas nenhuma de Roberto Teixeira. Mesmo assim, Glaucus insiste que o Roberto Teixeira o visitou no hospital. A seguir, os gols do sábado no Brasileirão. E a super tangerina, desenvolvida por pesquisadores brasileiros. O líder da Fórmula 1, Lewis Hamilton, vai largar na frente no Grande Prêmio dos Estados Unidos. O piloto da Mercedes fez o melhor tempo no treino de classificação. Ele tem 59 pontos de vantagem na liderança e, dependendo de uma combinação de resultados, pode até conquistar o título já amanhã. O vice-líder do campeonato, Sebastian Vettel, da Ferrari, luta para impedir a conquista de Hamilton e vai largar em segundo. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, é o 10º colocado no grid de largada. E a Globo mostra os melhores momentos do Grande Prêmio dos Estados Unidos neste domingo, às 5 para meia-noite, depois do UFC especial. E amanhã cedinho tem um esporte espetacular que vai tratar de um assunto tabu no futebol. Olá, tudo bem? Boa noite. Amanhã vamos falar de um problema que atinge cada vez mais jogadores de futebol, a depressão. Você sente uma tristeza, parece que nada te deixa feliz. Eu estava caminhando para a morte. Não sabia o que era isso, sabia que eu estava muito mal. Um país que tem quase 1,5 bilhão de habitantes, mas ainda não emplacou uma seleção de ponta, apesar de todo o investimento. O repórter Tino Marcos foi à China para saber como eles querem conquistar o mundo do futebol nos próximos 20 anos. E o nosso repórter Karateka está de volta, em busca de uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Dessa vez, ele vai surpreender os melhores atletas do Brasil. Diego San é amanhã, depois do Auto Esporte. Eu espero você. Até lá. E olha só, um brasileiro é a principal estrela de uma das competições mais tradicionais do Reino Unido. Nesse sábado, ele foi premiado na presença da rainha. O símbolo de um dos hipódromos mais famosos do mundo é uma dica de quem é a frequentadora ilustre do local. A rainha da Inglaterra assiste às corridas em Ascot e neste sábado esteve por lá. E viu um brasileiro ser coroado, um rei improvável. Nesse cenário tradicional e exclusivo surgiu Silvestre de Souza. Nascido no Maranhão, de uma família humilde, com 9 irmãos, começou a montar só aos 18 anos de idade. Aos 22, em 2004, se mudou para a Irlanda sem falar uma palavra de inglês. Nem ele achava que ia dar certo. Eu nunca imaginei, quando eu vim trabalhar com cavalo aqui, mas eu nunca imaginei de chegar onde eu tô, ser jockey, né? Silvestre foi muito além. Se destacou na Flat Race, corrida sem obstáculos, similar ao Turf no Brasil. Foi o jockey que mais venceu este ano. Ganhou 155 das 855 provas que disputou e se tornou bicampeão britânico na categoria. And Silvestre de Souza staying is very much his game and they win the Doncaster Cup for David Ellsworth. O troféu foi entregue no encerramento da temporada. É muito difícil você conquistar alguma coisa no país de outra pessoa, né? Mas foi muita dedicação e esforço de vontade e eu acho que também capacidade, né? Em meio à pompa da realeza britânica e aos figurinos extravagantes de Ascot, é de Silvestre o acessório mais valioso do dia. Legal, né? Demais. Agora a hora dos gols do sábado, começando pela partida que abriu a 30ª rodada da Série A. No Maracanã, Vasco e Coritiba. Nenê cobrou escanteio e Matheus Galdesani marcou contra. O Coritiba empatou com Rildo. 1-1, placar final. Pela Série B, o Criciúma recebeu o líder Internacional, que abriu o placar no gol contra do Maicon Silva. Vitor Cuesta aproveitou o rebote e ampliou. O Criciúma reagiu com Edson Borges. E de pênalti, Silvinho empatou o jogo. Mas o Inter chegou à vitória no gol de Carlos. Criciúma 2, Inter 3. Brasil de Pelotas recebeu o Santa Cruz. João Ananias marcou para o time pernambucano. Marlon cobrou pênalti e empatou. 1-1, placar final.
O Londrina enfrentou o Paysandu. Negueba fez o primeiro. Arthur tocou e Carlos Henrique fez 2-0 Londrina. Em Belo Horizonte, América Mineiro e Paraná. De pênalti, João Pedro marcou. Bill, também cobrando pênalti, deixou tudo igual. América vice-líder 1, Paraná em quarto, também 1. E amanhã o futebol na Globo começa às 5 da tarde, hora de Brasília. Uma tangerina desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas acaba de ganhar registro no Ministério da Agricultura. Isso é uma espécie de patente, viu, Mona? Chico. Ela é a primeira tangerina brasileira e dá para notar isso, sabiam, até pelo nome. Tangerina, mexerica, bergamota, murcote, carioca, poncã. A origem é asiática, com diversos melhoramentos genéticos mundo afora. E muitos fãs em qualquer feira livre. É saboroso, é gostoso. Tem vitamina C, tem muita fibra. Do cheiro, também gosto. Fica no ar, nas mãos. Não dá para esconder que você comeu uma mexerica ou uma tangerina. Não dá. Tem gente que não economiza palavras. É uma devoção, uma verdadeira apaixonada por mexerica, não especialista. Quem é especialista e gastou muito tempo tentando melhorar o que já é bom foi o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Até selecionar, no meio dessas centenas de plantas, um cruzamento ideal de tangerina murcote com laranja-pera, foram 20 anos de testes. A gente tem que provar que essa variedade que foi criada, que foi obtida pelo Instituto, ela é diferente das demais. Isso com exames de DNA. Depois, provas de campo em diferentes regiões, avaliação de produtividade, de resistência a doenças, como a mancha marrom da alternária causada por um fungo. E não é que a novata se mostrou praticamente imune? A murcote, por exemplo, que é altamente suscetível, demanda de 20 a 30 aplicações de fungicida. Eu não aplicando isso, eu vou ter menos dano ao ambiente, à saúde, com certeza, e menos custos de produção. Para a primeira tangerina criada no Brasil, o nome escolhido em pesquisa interna no Instituto foi Maria. Diferente, resistente, produtiva. A última prova é a da aceitação pelo consumidor. E nesse sentido, a Maria tem se mostrado bem prendada, cheia de qualidades. Uma das principais, super importante, é a questão da casca. Ela é mais fácil de tirar, é mais solta do que a da mãe dela, a murcote. Com relação às sementes, vantagem também. Metade das sementes da murcote. E o gosto, segundo os pesquisadores, é um equilíbrio perfeito entre acidez e doçura. Bem isso mesmo. E olha que essas frutas colhidas no finzinho da safra nem estavam muito bonitas. Pena que a Maria, que acaba de ser registrada, ainda vai levar alguns anos para ser reproduzida em mudas, em árvores e chegar à feira livre. Mas o vendedor de frutas já se animou. Então vamos torcer para ela chegar rápido e fazer sucesso. Opa! Tá vendo? Maria tem doçura e é resistente. É brasileira. Preciso, é preciso. Olha, acabou o Jornal Nacional, você já pode curtir a noite de sábado. Uma boa noite para você. Uma ótima noite, bom domingo também. Tchau, tchau.